Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo sobre a Revolução Russa de outubro de 1917 e a formação da União Soviética. É, Outubro de 1917, sempre me lembra aquele livro, aquele filme com Sean Connery, Caçada ao Outubro Vermelho, que ele é um piloto de submarino soviético. Quem não viu, vale a pena ver, muito bom. Caçada ao Outubro Vermelho, justamente porque a Revolução Russa aconteceu em outubro, aí Outubro Vermelho. Então, vamos lá. Começo do século XX, a Rússia ainda era um império gigantesco, governado por um czar com poderes quase absolutos, enquanto a maior parte da população vivia na pobreza, no campo, com pouca comida, pouco acesso a direitos básicos e basicamente nenhuma voz política. Era um país enorme, mas atrasado em relação às potências industriais da época. E isso já vinha fermentando o descontentamento há décadas. Aí chega 1914, começa a Primeira Guerra Mundial e a Rússia entra de cabeça. Só que o exército russo era mal equipado, mal organizado e comandado por uma elite completamente desconectada da realidade. Os soldados morriam aos milhares, as cidades começavam a faltar comida e a economia afundava. O povo olhava aquilo tudo e pensava: para que continuar com esse czar? E esse clima vai abrindo uma brecha para movimentos revolucionários que já atuavam há anos na clandestinidade. É nesse cenário que, em fevereiro de 1917, estoura a chamada Revolução de Fevereiro. Trabalhadores entram em greve, soldados se recusam a atirar na população e acabam se juntando aos protestos. O czar Nicolau II perde o apoio até dos militares e, pressionado de todos os lados, abdica. É o fim da monarquia russa depois de séculos. Em tese, nasce um governo provisório mais liberal, mais moderno, que promete reformas. Só que a vida real não acompanha o discurso. O país continua na guerra, continua sem pão, continua no caos. Enquanto isso, existe uma força paralela crescendo. Os soviets, eram conselhos de trabalhadores e soldados que começavam a ganhar poder nas ruas, organizando greves, reivindicando direitos e pressionando o governo provisório. E dentro desses soviets estava um grupo específico, liderado por um sujeito chamado Vladimir Lenin, que defendia algo muito mais radical: tirar a Rússia da guerra, transferir o poder diretamente para os trabalhadores, distribuir terra aos camponeses e derrubar de vez qualquer resquício de aristocracia. Lenin volta do exílio em abril de 1917 e solta suas famosas Teses de Abril, que basicamente diziam: paz, pão e terra. Era exatamente o que o povo queria ouvir. O apoio aos bolcheviques cresce rápido, e o governo provisório, ao insistir em continuar na guerra, enfraquece cada vez mais. Chega outubro de 1917, ou novembro no calendário ocidental, mas outubro de 1917. E os bolcheviques dizem: agora vai. Eles organizam uma insurreição quase sem resistência, tomam pontos estratégicos de Petrogrado, cercam o Palácio de Inverno e derrubam o governo provisório. É a chamada Revolução de Outubro. Daí o caçado ao Outubro Vermelho. Pela primeira vez na história moderna, um partido marxista toma o poder de um Estado inteiro. Só que nada se resolve da noite para o dia. A Rússia mergulha numa guerra civil gigantesca entre os vermelhos, bolcheviques, e os brancos, uma mistura de monarquistas, liberais, militares e quem mais estivesse contra o novo poder. Várias potências estrangeiras entram no conflito, tentando impedir a vitória bolchevique. Foi brutal. Fome, epidemias, violência, cidades destruídas, mas, ao final de 1921, os bolcheviques vencem. O poder deles se consolida. E aí vem o passo seguinte: reconstruir o país e transformar a teoria em prática. Em 1922, nasce oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um Estado multinacional reunindo Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e o Cáucaso, tudo sob o comando do Partido Comunista. A ideia era criar uma federação socialista, mas na prática o governo central acabava mandando em tudo. A URSS começava a implementar reformas profundas
nacionalização das indústrias, planejamento estatal, campanhas de alfabetização, a expansão do transporte, criação de novas estruturas políticas, etc. O discurso era o de construir uma nova sociedade sem exploração, sem classes, sem aristocracia. Mas, ao mesmo tempo, o regime se tornava cada vez mais autoritário, concentrado no partido e nos seus líderes. Lenin morre em 1924 e, depois de uma disputa interna pesada, quem assume é Joseph Stalin. Aí o rumo fica ainda mais rígido. Industrialização acelerada, coletivização forçada no campo, repressão política, expurgos, controle absoluto do aparato estatal, e a URSS vira uma superpotência, mas a um custo humano imenso. Ainda assim, a base disso tudo, a transição do Império para o Estado Socialista, foi construída naqueles anos entre 1917 e 1922. Em resumo, a Revolução Russa não foi só um evento isolado, foi o colapso de um império cansado, esmagado pela guerra, empurrado por décadas de desigualdade e por movimentos revolucionários determinados. A formação da União Soviética foi a tentativa de criar um novo modelo de sociedade, algo completamente diferente do que existia na Europa. Gostando ou não, aquilo mudou o século XX inteiramente. Guerra Fria, corrida espacial, revoluções em outros países, disputas ideológicas globais, tudo nasce ali, em Petrogrado, nas jornadas de 1917. Quando a gente olha para esse processo, percebe que foi uma mistura de circunstâncias históricas explosivas. Um Estado velho demais, uma população exausta, uma guerra devastadora, líderes capazes de mobilizar ideias simples e diretas, paz, pão e terra, e um vazio de poder que abriu espaço para uma mudança radical. Assim nasceu a União Soviética, que só seria dissolvida em 1991, mas deixou marcas profundas na política mundial até hoje. Lembrando que nesse vídeo eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou somente contando os fatos assim como eles foram e como eles ocorreram. Obviamente, teve aqui que a gente fala que a União Soviética vira uma superpotência, mas a um custo humano imenso. Teve a grande fome, tiveram diversos fatores aí que, que vale a pena citar também, a falta de alimento e dentre muitas outras coisas antes que os dois lados da polarização política venham me criticar, ou dizendo que eu estou glorificando a Revolução de 1917, ou dizendo que eu estou criticando a Revolução de 1917. Não estou fazendo nenhum nem outro, somente estou relatando os fatos conforme eles ocorreram. Houve uma revolução em 1917 por conta de um governo velho, cansado e que ignorava a população, mas essa revolução também não foi a luz no fim do túnel que o povo esperava, e essa é a minha visão de mundo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.